Boa noite, estamos aqui, eu, Beatriz Kisses e o Paulo Eduardo Martins, para um papo que bate. Esse é o nosso programa que estreia hoje e nós temos muito para compartilhar com vocês. Hoje, dia 27 de maio, a quarta-feira da entrega do pedido de impeachment ao Congresso Nacional. E aí, Paulo, qual a sua impressão do dia de hoje? Eu achei legal você já dizendo, estreia hoje o programa, mas aproveita, é um programa que pode nunca mais acontecer. Sabe que o valor das coisas se dá pela raridade. Então, não é por hora trabalho, como diziam esses caras da esquerda, não. É o contrário. Né? Sobre o pedido de impeachment, o que aconteceu hoje, eu acho extremamente válido, positivo, né? Porque, ao contrário do que muita gente fica pensando, fundamentação jurídica, não sei o quê, esses caras frouxos do PSDB que tem medo de bancar a posição, essa coisa toda, eu não estou preocupado com isso, estou enxergando de forma maior. O impeachment não começou agora, quando foi protocolado um pedido ou quando outra pessoa protocola. Ele começa quando as pessoas começam a discuti-lo. Então o impeachment começou de fato lá no ano passado, na primeira manifestação que aconteceu em São Paulo, quando tinha lá 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, depois outras que foram crescendo. Né? O impeachment, sempre dizem assim, é um processo político e jurídico. Não, está errado. É um processo político, jurídico e social, que remete no político em seguida. E o processo social se dá quando isso torna-se uma pauta na vida das pessoas. E as pessoas falam disso. Então eu não estou preocupado com a covardia do PSDB, de verdade. Isso só pode atrasar ou não o processo ou vai levar, mas o impeachment já está acontecendo. Tá. Se ele chega antes do final do mandato da Dilma é outra coisa, mas que ele está acontecendo, está. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito engraçada. Você falou, quando é que começa o impeachment? Essa frase diz o seguinte, quando as pessoas que falam SEGE começam a falar impeachment, é porque o negócio está ficando sério. Ficou bom. Impeachment hoje. A gente estava em casa, ela falou impeachment. Eu falei assim, Maria, eu vou gravar depois um vídeo com você, tá? Você vai falar. Porque eu lembrei dessa frase, não é bacana isso? Claro que é. Tá na boca do povo. Sim, mas o impeachment, o termo impeachment não é sinônimo de alta cultura, não. É sinônimo de necessidade. Opa. São as pessoas mais simples e as que mais sofrem, na verdade, com um governo vagabundo, como é esse governo do PT, ladrão, como é esse governo do PT, são essas pessoas que têm mais facilidade mesmo para botar essa palavra no dia a dia. O impeachment, que é, o que é impedir? Impedimento é pare de saquear o meu trabalho. Pare de saquear o meu trabalho. Então, impeachment não é alta cultura, não. É necessidade. Por instinto de sobrevivência, as pessoas aprendem a falar impeachment e aprendem o seu sentido. Gente, e eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui uma das autoras do pedido de impeachment, redigi junto com os meus colegas, né, do Foro de Brasília, a gente fez em colaboração também com o MBL, que fez a marcha, mas precisavam de pessoas da área jurídica para fazer a redação. Por quê? Porque fica essa conversinha fiada, né? De que, não cabe, não tem motivo. Claro que tem motivo de sobra, né, Paulo, para impeachment, já há muito tempo. Então, nós juntamos pareceres, nós juntamos a íntegra do processo do TCU, Tribunal de Contas da União. Gente, o processo era assim por quilômetro. Era quilômetro de processo em cima da mesa lá da presidência da Câmara. Foi uma coisa muito bacana, uma sensação bacana mesmo, boa de ver, sabe, de sentir, de viver, tá dentro da sala da presidência da Câmara com aquela mesa presidencial tomada por documentos que provam que essa mulher não tem mais a menor condição de ser presidente. Fora que não tem governabilidade mais alguma esse governo, né? Uma coisa assim absurda. Essa senhora não tem legitimidade, se é que um dia teve, que ela é inventada. Essa mulher, a gente tem que entender o seguinte, essa mulher, ela era gerente de uma loja de 199 lá em Porto Alegre,
sem Sem demérito demérito. para pessoas que trabalham com isso. Inclusive eu também já trabalhei numa rede de lojas assim, não tem problema nenhum. O problema é que ela quebrou a loja dela por não fazer um mínimo de princípio sobre moeda, importação e tal. Não sabia de nada. Ela quebrou, ela estava desempregada, aí o marido dela, lá que é um comunista tradicional, ajeitou uma boca para ela na prefeitura de Porto Alegre. Foi assim. Aí ela fez lá o trabalhinho dela pro partido, pro time, certinho. O Lula precisava de uma pessoa, chamou ela para cá. Ela virou ministra de Minas e Energia, né? Se não me engano. Depois foi para a Casa Civil e aí nos presentearam com ela como candidatura à presidência. O Lula apresentou como seu poste e o brasileiro optou por isso e é culpado por isso também, que a Dilma não botou faca no pescoço de ninguém para se eleger. Ela mentiu, ela fez um monte de coisa. Peraí, Paulo, mas aí eu tenho que falar de uma coisa muito importante. O quê? Nós temos que lembrar de uma coisa chamada urnas eletrônicas, Smartmatic. Eu tenho a convicção de que essas eleições foram fraudadas. A Dilma não ganhou coisíssima nenhuma, aquela coisa de mudar o horário, botar o horário de verão lá no Acre, sabe? Bem na semaninha das eleições, ficar 2 horinhas ali esperando o resultado. E outra coisa, eu estudei a matéria. A nossa lei que trata da questão das eleições, fala que cada processo, todas as etapas das eleições têm que ser acompanhadas, da apuração, tem que ser acompanhadas por fiscais dos partidos. Transparência, Ficou isso não trancado, existe. gente. Os dados foram mandados para o TSE, já com fraude, porque até a abertura das urnas já mostra que já tinha voto na frente. E quando chega lá, ficou tudo parado durante 2 horas, com os técnicos do TSE numa sala trancados. Nenhum ministro teve acesso. Que brincadeira é essa? E a gente acredita ainda, tem gente que acredita que essas eleições são válidas. Olha só, Não, Paulo. Isso é uma tosquice. Eu falava ainda da primeira eleição, onde essa discussão sobre o sistema nem chegou a acontecer. Mas agora não dá mais pra... Agora não dá. Mas o brasileiro é culpado de novo por isso. Porque quando iniciaram o sistema era orgulho nacional. Os americanos são uns burros, votam no papel, ficam 5, 6 dias, 7 dias para averiguar lá o resultado, quem ganhou, quem não ganhou a eleição. Aqui a gente fica 1 ano na fila para ser atendido no hospital, mas isso. Tem que sair o resultado da eleição em 2 horas. Que isso, gente? Aí todo mundo... Eu vejo a contestação no sistema se dá assim, foi fraude, não foi fraude, mas eu acho que não é esse o caminho. Claro que hoje, como a fraude, há evidências de uma fraude, ele tem que ser colocado. Mas lá atrás, quando a discussão ainda era tempestiva, tinha que se discutir o conceito, coisa que não foi feita. Por que eu preciso de uma votação eletrônica? A votação eletrônica confere o quê? Qual que é a vantagem dela? A tese da vantagem da votação eletrônica? Agilidade. Só. Em detrimento da possibilidade de recontagem e da transparência. Esse é o fato. Então, se pondera. Ela seria aceitável se a gente precisasse de um processo emergencial de escolha de alguma coisa vital para essa sociedade. Então, se abriria-se mão de certas coisas para chegar nesse resultado logo e a decisão ser implantada logo em seguida e a vida seguir. E a vida seguiria. Mas no nosso caso eleitoral não tem nenhum sentido, porque escolhe-se o presidente da República, o prefeito ou o governador em outubro, e ele vai assumir apenas em janeiro. Então, só para satisfazer uma curiosidade estúpida, nós abrimos mão de toda a possibilidade de recontagem, de toda a segurança e transparência do processo, para escolher um sujeito e ter o resultado dessa escolha em 2 horas para esse mesmo sujeito que só vai assumir o mandato daqui a 2 meses. É o conceito mais burro, estúpido, considerando que haja honestidade em quem o apoia. Ou desonesto mesmo para aqueles que pensaram nisso e pensaram em fraude, se é que isso aconteceu quando bolaram o sistema. Mas ele não há nenhum sentido de existir. O único sentido, gente, é o seguinte... é manter o PT no poder. É o único sentido, tá? Porque eu tive a oportunidade de enfrentar, há poucos dias atrás, um sujeito chamado Tarek William, sabe? Que é o defensor del pueblo da Venezuela, né? Então, esse sujeito, ele veio aqui cantar as belezas da democracia da Venezuela. Dentro do Congresso Nacional. Tem cara que consegue isso? No mesmo dia que as mulheres dos políticos venezuelanos presos
foram recebidas pelos nossos senadores e que ficaram estarrecidos com tudo que elas mostraram, os fatos. Eu não sei como é que eles ainda ficam estarrecidos, porque eu que não sou senadora já sei disso há muito tempo. Mas, de qualquer forma, os nossos senadores ficaram estarrecidos com tudo que elas mostraram. Fotos, os depoimentos. Inclusive, tinha a mãe de uma menina que foi assassinada brutalmente com tiro pela polícia. E ele foi dizer que o governo venezuelano é muito legítimo. Ele foi chamado à tarde, numa outra audiência, foi chamado por aquele senador do Rio de Janeiro, Lindbergh Faria, para tentar desconstruir. O Lindinho, que arrebentou. Isso. Ele queria. Aquela cidade que ele foi prefeito lá. Esqueci. Duque de Caxias. Não é Duque de Caxias, não. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Visite antes que acabe. Tinha uma faixa lá na época que ele era prefeito. Pois é. Então eles queriam desconstruir, né, tudo que ocorreu de manhã lá, que foi muito impressionante. Então ele veio dizer que não, que a Venezuela, a democracia lá é muito linda e tal. E que ele dizia o seguinte, que a prova de que a democracia lá é excelente é que eles têm sido reeleitos a 18 eleições que o governo ganha tudo. Aí eu perguntei para ele assim, mas foi a Smartmatic que fez as eleições na Venezuela? Ele não me respondeu. Tá? E a gente sabe que foi. Ela fraudou as eleições lá, fraudou aqui. Então, o único sentido hoje no Brasil das urnas eletrônicas é manter o PT no poder. Não adianta, pode fazer à vontade quantas eleições quiser fazer, plebiscito, eles vão ganhar todas, porque tá tudo fraudado, tá? Então, hoje nós temos uma proposta de emenda constitucional, a PEC número 10, que está para ser votada, e nós precisamos que o Congresso aprove essa PEC, gente, que é o quê? Voto impresso, tá? Sem isso, nós estamos condenados a termos o PT, olha que maravilha, o PT no poder para sempre. Bom, né? Dá um alento. É bom, exatamente. Para quem tem teta no governo sustentado pelo PT, é ótimo. Se é fraudado, se não é fraudado, eu nem entro nesse aspecto. Honestamente, eu nem entro. Eu entro que o conceito é impossível, o conceito não é viável e não se deve colocar, sabe? Porque quando você afirma taxativamente, você afirma que tem convicção para esse nível de informação para isso. Mas eu estou falando assim para discussão ampla, para discussão pública. Quando você afirma, você abre muita brecha para não é, esse laudo, contestações e tal. Por isso que eu contesto sempre o conceito. O conceito Perfeito. É absolutamente desnecessário e não tem sentido de existir e de estar ocorrendo aqui. Também vejo, não li a PEC 10? 10, isso. Não li a PEC 10, não sei se é essa, mas eu vi já outras iniciativas que falam em estabelecer que a urna deva imprimir o voto e o sujeito depositar. Acho sem sentido essa proposta, porque vai gerar dois sistemas que concorrerão entre si e nada impede que um sujeito pegue o voto e fale assim, imprimiu diferente do que eu votei. E já coloca não, mas aí é diferente, Paulo. Eu conheço o processo. É porque as nossas urnas, elas são de primeira geração. Mas pode ser de Quem oitava. usa de quarta, que não é assim. Olha só, na verdade, o sujeito lá, o eleitor, ele vota eletronicamente. Eu preferia que não tivesse nada de urna eletrônica. Mas Só que eu também queria. Só que assim, partindo do princípio que pode ser impossível, porque as cabeças pensantes do nosso país acham tão bonito ter urna eletrônica, entendeu? Digamos que você não consiga tirar as urnas. Então você pega lá a urna eletrônica, qual é o projeto para tentar, de alguma maneira, minimizar os danos? Tem lá, o sujeito vota. Ainda tem uma conferência, tá? Aquilo ali, o voto ele é passado por um código de barras, tem uma segunda conferência, aí depois ele aparece o voto e o eleitor tem que confirmar que aquele voto que está aparecendo, impresso, é o do candidato em quem ele votou. Aí ele confirma e aquele voto cai na urna. Se houver discrepância, o que vai valer? Vai prevalecer o voto impresso. Entendeu? Porque esse você tem certeza que não teve como manipular. Tá? Ele não é manipulado. Agora, eu prefiro também a urna de papel. O eletrônico, aí ele vai gerar o quê? Um resultado provisório que será contestado em seguida. Não, na verdade não. Claro. Na verdade não. A gente Claro tem como transformar a mesa receptora e mesa apuradora. Isso eu conversei com um amigo meu que é juiz eleitoral, ele me explicou, a gente estudou o assunto. Você pode, ao mesmo tempo que a mesa recebe e aí manda uns dados para o TRE, que manda para o TSE, a mesa receptora abre ali a urna, já confere na frente dos fiscais e você tem um resultado na hora também. Então nem precisa demorar dias. Mas isso é o de menos, isso acho que isso não é o cerne. Você vê o nível de complexidade, tem 3 instâncias no negócio. Tinha que acabar com essa história de eletrônico, um resultado só.
Eu e concordo. ponto. Eu concordo com E isso. ponto. O documento e acabou. Imprimiu lá, tá lá, era Mas aberta é porque a votação hoje dos não partidos. existe essa proposta em andamento. É que Já não- existe a não PEC. existe, Então, eu sei. eu tô pelo menos Eu entendo essas brigando por essa iniciativas, PEC, claro. pelo menos. E não vejo, não é demérito, não. Eu estou fazendo esse apontamento porque ela é o que é viável, como seria um No sistema de momento. transição. Eu entendo, Exatamente. politicamente é o mais viável, eu sei disso. Mas como eu sempre ataco o conceito, Certo. eu estou fazendo a proposta do conceito anterior. Entendeu? É isso, pessoal. Esse aqui é o nosso Papo que Bate. Hoje foi o primeiro. Eu tenho certeza que vocês vão ficar esperando por muito mais. E vai ser um prazer muito grande ter essa conversa com vocês. Paulo, muito legal. Valeu mesmo. Tamo junto. Eu que agradeço. Obrigada, Tamo junto, né? gente. Sobrevivendo.